Oi, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse vídeo ele não vai ser o primeiro vídeo do canal, porque já é a terceira vez que eu regravo ele, eu acabei botando o outro lá já, mas a ideia é que ele fosse o primeiro, então no outro eu acabei que tá lá, eu não me apresentei, mas me chamo Gabriel, sou aluno de mestrado de biologia, né, faço mestrado na área de zoologia pelo Museu Nacional do FRJ. E também sou, sou seminarista. Faço bacharel em teologia no Seminário Batista Esteban. E tô falando isso porque, bom, faz parte do vídeo. Não é para mérito próprio. E também vai fazer parte do conteúdo do canal alguns vídeos sobre ciência e religião. Né? Muita gente enxerga como duas coisas muito diferentes e eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu gostaria de compartilhar essa visão, que eu acredito que foi Deus que me deu, por uma série de motivos. Mas hoje eu não queria falar sobre nenhum tema científico, muito pelo contrário, é simplesmente a Bíblia, falar sobre o amor de Deus, algumas coisas que Deus tem me dado, desde o retiro de carnaval que eu participei da minha igreja, é, que, que Deus tem falado muito comigo acerca do seu amor, né, recentemente. Inclusive, o último livro que eu li é um livro chamado Evangelho Maltrapilho, que fala muito sobre a graça e o amor de Deus. É um livro que eu recomendo muito. Né, como dá para ver aqui nessas prateleiras, eu leio bastante. E volta e meia eu vou estar recomendando um livro ou outro. Mas bem, como eu falei, eu quero falar hoje sobre o amor de Deus. Só que antes de falar um pouco sobre o amor de Deus, eu quero falar sobre alguns outros atributos de Deus. O primeiro deles, só deixa eu olhar minha colinha, está em Jó 15:15. E lá diz que aos olhos de Deus nem os céus são santos. Todas as referências vão aparecer no vídeo. E quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, eu fiquei admirado, na verdade, né? Como como nosso Deus ele é absoluto. Claro, aos nossos olhos, seres humanos corruptos, falhos, cheios de erros, o céu, os anjos, todos santos, mas não tão santos quanto o nosso próprio Deus. Deus ele é absolutamente santo. E um outro atributo de Deus, talvez que as pessoas entendam um pouco melhor, é, é a questão do seu poder. Né? Também no livro de Jó, capítulo 26, o capítulo 26 inteiro fala sobre o poder de Deus, sobre a criação de Deus. Mas o versículo 14 termina dizendo que tudo isso que conhecemos não passa da borda do poder de Deus. E quem poderia compreender todo o seu poder? Né? O último versículo do capítulo termina assim. E eu mostro esses livros novamente. Aqui tem livros de química, física, história, geografia. Né? Eu estou trabalhando também como professor de química numa escola e eu posso dizer que hoje em dia a gente conhece muito mais do que conhecia na época de Jó. Com certeza a ciência está muito mais avançada hoje. Mas a gente não tem as respostas. A gente não sabe de. Quanto mais a gente descobre coisas, mais a gente percebe que não sabe de nada. E toda vez que eu paro para estudar, eu vejo que de fato o poder de Deus o poder criativo de Deus é infinito.
tudo que ele criou com apenas o som de sua boca, o som de sua palavra é incrível. O nosso Deus é incrível. E eu falei um pouco da santidade absoluta de Deus, do poder absoluto de Deus, onde ninguém além dele tem poder de criar nada e ninguém além dele tem, só ele tem todo o poder, né? E isso é incrível. E agora eu queria de fato ler uma passagem com vocês que está lá em Filipenses 2, a partir do verso 6. Estou com a Bíblia, porque essa eu de fato quero ler, que talvez seja uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto, uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, onde Paulo vai dizer assim, que embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Aqui Paulo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu por nós, por amor. E o versículo que me chama a atenção é o 6, né? O que mais me chama, que diz que, embora ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, né? E, nossa, parando para pensar um pouco nisso, você pensa, de fato, Jesus era Deus, né? Lá em Hebreus também, capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, vai dizer que Jesus Cristo é a expressão absoluta do Pai, que é a expressão exata do Pai. Tudo que Deus é, Jesus Cristo também era. Também é, né? Não deixou de ser. Então, se Deus é absolutamente santo, Jesus Cristo também é absolutamente santo. Se Deus é absolutamente poderoso, Jesus Cristo é absolutamente poderoso. E aqui vemos claramente que ele abriu mão de tudo isso. Por nós, ele abriu mão do céu, de toda glória e santidade. Ele não deixou de ser santo, mas ele vestiu os pecados da humanidade, todos os pecados, do pecado de Adão e Eva até o último ser humano que vai passar por essa terra. Jesus pegou tudo e carregou em cima dele naquela cruz. Um Deus que não compactuava com o pecado, carregou de uma só vez todos os pecados da humanidade. Não deixou de ser santo, mas levou sobre si os pecados. Um Deus todo-poderoso, criador de tudo, abriu mão para ser açoitado e chicoteado e pregado numa cruz. Por amor. O amor de Deus em Jesus Cristo, o próprio amor de Cristo, porque o que ele fez foi voluntário. Né? Como ele mesmo diz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele escolheu fazer a vontade do Pai por amor a nós. E esse amor é infinitamente grande. E como eu fico maravilhado toda vez que eu paro para pensar nisso. E o amor de Deus, ele é tão grande que a gente pode até atribuir certas características a ele. Né? Eu vou falar delas agora. E eu começo falando das misericórdias de Deus. Né? Da misericórdia de Deus. Lá em Lamentações 3, versículos 22 e 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias são isso. É quando não recebemos aquilo que merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte,
mas quando eu não morro, muito pelo contrário, quando o Senhor decide me amar e me dar vida, eu, eu não recebo aquilo que merecia, e já entrando no próximo aspecto do amor de Deus, que é a graça, eu recebo aquilo que não mereço. A graça é exatamente isso. Lá em Efésios, só um minuto. Lá em Efésios 2, 8 e 9, vai dizer que a graça é dom gratuito de Deus. A gente não pode comprar, não pode merecer, para que ninguém se vanglorie dela. É dom gratuito. A gente merece muito mais do que recebe. Um exemplo, uma comparação entre misericórdia e graça, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, em que Deus diz que visita até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem os seus mandamentos, mas que abençoa até 1000 gerações daqueles que fazem o que ele manda. É completamente desproporcional. O castigo vem numa dose muito mais reduzida do que as bênçãos, justamente porque ele nos ama tanto que ele não deixa que as consequências dos nossos erros sejam na proporção que mereceríamos. E em compensação, ele nos dá infinitamente mais do que merecemos. Outra característica do amor de Deus é o seu perdão, né? Quando lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a sua terra e mudarei a sua sorte. Só fala se o meu povo se arrepender. Não dá um limite, não dá uma circunstância, não impõe nada. Basta um arrependimento sincero e Deus perdoa os pecados, Ele muda a sorte, Ele nos sara, nos cura. Basta apenas o arrependimento. Ele nos perdoa infinitamente. Podemos errar hoje, amanhã e depois, porque de fato somos falhas, somos todos passíveis de erros. Mas ele não fala, vocês só podem pecar um número X de vezes, só podem pecar 100 vezes. Não. Ele não impõe limites. O seu perdão é infinito. Ele é um Deus que perdoa. E como se não bastasse a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, Deus ainda decide nos honrar, nos colocar em posição de honra, por causa do seu amor, porque Ele quer nos ver bem, Ele escolhe nos presentear. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Novamente, fazendo referência à 2 Crônica, se a gente se humilha, se a gente pede perdão, se arrepende, num tempo determinado Deus nos tira de uma situação de humilhação e nos põe em lugares altos. Ele decide nos honrar. Porque merecemos? Não. Novamente, não. Nunca merecemos nada. Simplesmente porque Ele quer, simplesmente porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele é um pai que gosta de presentear seus filhos com coisas boas. E a questão da honra é isso. A graça, a gente fala muito da salvação pela graça, que não merecemos a salvação de fato, não. Mas a salvação é para a vida eterna. Mas a honra de Deus ainda é aqui, é ainda hoje, todos os dias, no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa família. Deus decide nos honrar em terra, em vida. E porque simplesmente Ele quer. E eu não tenho como descrever, não tenho como pôr em palavras o amor de Deus, tentar explicar, porque é inconcebível um Deus que ama tanto a ponto de dar seu filho por nós. Um Deus que ama tanto que se fez carne para morrer numa cruz. E era isso que eu tinha para compartilhar, porque de fato são coisas que têm me chamado muita atenção e que às vezes a gente dá pouco valor ao amor de Deus por nós.